Boa tarde a todos. Eu reitero a honra que sinto em poder mediar essa mesa, participar desse congresso, desse encontro, e, sobretudo, para mediar essa mesa tão bem qualificada e com temas tão instigantes como esse. Eu confesso que estava ansioso até para poder ouvir qual, de fato, a percepção que vocês têm sobre temáticas tão importantes e, digamos que, tão pouco ainda exploradas no campo do direito. E esse é o momento que a gente tem de maior reflexão sobre essas problemáticas, e ainda mais tendo uma representação tanto acadêmica quanto também da professora, que também é membro do Ministério Público, que é um órgão que nos tem sido muito válido, né, na discussão cada vez maior dessa implementação dessa política e dessa preservação do patrimônio cultural e material e também dos bens culturais e materiais. Nós teremos, então, nesse painel, discussões, partilhas culturais e as comunidades tradicionais, a participação do professor Rodrigo Vieira, que falará sobre o patrimônio cultural imaterial e direitos intelectuais, a professora Eliane Cristina Pinto Moreira, sobre conhecimentos tradicionais, partilha e participação, e o Vitor Drummond, sobre proteção das expressões culturais tradicionais. O patrimônio cultural imaterial, sem dúvida, e as expressões culturais tradicionais são, na verdade, um campo que precisa cada vez mais atenção do direito. É isso que a gente percebe. Em realidade, a gente nota na prática, pelo menos institucional, que as ciências sociais cumpriram muito bem, estão cumprindo muito bem essa missão, né, sobretudo no campo do patrimônio, de conduzir uma política que, de fato, tem seu mérito, já apesar do pouco tempo. Mas o direito se silenciou muito sobre essa questão e os conflitos, sobretudo, vêm chegando cada vez mais. E eu digo isso como representante do IPHAN, que constantemente vem batendo às nossas portas, comunidades tradicionais, em busca de um amparo cada vez maior do Estado brasileiro. Nós temos ainda a limitação, como eu disse ontem, pelo recorte de nossa atuação sobre aqueles bens que são eleitos mais representativos da cultura brasileira e que são, a partir disso, registrados ou até mesmo inventariados também, que é uma problemática também interessante do ponto de vista do direito. E, muitas vezes, nós atuamos, outras vezes não. Existe um vazio legislativo muito grande e que tem sido, inclusive, acho que utilizado como forma de limitar a atuação do Estado. E eu vejo que, em realidade, no momento que nós vivemos hoje do direito, a ausência de uma legislação específica que trate sobre os temas é muito mais utilizado por comodismo para não enfrentar certos problemas, quando, em realidade, você encontra soluções a partir das fontes do direito, das diversas fontes do direito. E eu acho que a atuação administrativa no campo, isso aí é testado hoje na prática, que apesar de haver certas lacunas ou inexistência mesmo de legislação, quando o Estado usa de sua força administrativa para combater muitos danos e conflitos, existe muitas vezes uma resposta positiva. Eu acho que isso deve ser mais explorado. E até no âmbito do próprio Ministério Público e também do Judiciário, através dessas outras formas de acautelamento que tem para a preservação do patrimônio cultural, quando utilizado, tem tido retornos, apesar de se reconhecer as práticas e os discursos demolidores do patrimônio. Porque o que a gente percebe muito fortemente é que os próprios representantes judiciais do órgão, jurídicos do órgão, como a Procuradoria Federal, a AGU, ou Procuradorias do Estado, autárquica, seja lá de que natureza for, que existe muitas vezes um conhecimento muito técnico sobre o direito administrativo e há uma ênfase maior nesses processos de licitação e outros que consomem de fato, mas não existe uma capacitação e uma formação dentro da área da cultura para entender esse processo e, a partir daí, conseguir avançar muito mais no campo do direito. Então, acho que é um desafio muito grande que nós temos e eu ressalto, mais uma vez, a felicidade que tenho de poder mediar essa mesa. Acho que, pela ordem que está aqui na programação, o primeiro a apresentar o trabalho é Rodrigo, não é isso? Pode ser? Acho que vamos pela ordem, apesar de ter uma dama, vamos seguir o protocolo aqui da programação e Rodrigo tem a palavra, fica à vontade. Boa tarde, né? Primeiramente, fora Temer, não poderia deixar de falar isso, né? E para mim é uma honra, né? Eu sigo a sina do cearense, né? Estrangeiro na sua própria terra. E
é bom sempre retornar todo ano e sempre oxigenar um pouco a cabeça, principalmente com as metáforas do Humberto, com as ideias da Inês Virginia, né? Eu sou um pouco incapaz de chegar a esse patamar, né? E, portanto, já que também estamos num momento pós-almoço, eu gostaria de começar um assunto gostoso e difícil, né? Com uma sobremesa lúdica, que, como eu também não sou artista e sou, acho que, um péssimo fotógrafo, que diga ao contrário aqueles que curtem as minhas fotos no Instagram. Eu vou apresentar aqui para vocês uma série de fotografias e depois eu vou fazer uma pergunta a vocês. Pois é. Então, o que são essas imagens para vocês? Alguém identifica? Só para... Sim, mas o que une todas essas imagens? Também, né? É isso, né? São expressões, formas de saberes tradicionais que são bens culturais e materiais registrados, né? E, para mim, esse dever de salvaguarda que existe em torno desses bens se constitui, conforme a Constituição Brasileira de 88, se é possível ainda nesse atual momento político falar que ainda temos uma Constituição em vigor, né? Ela se constitui como um marco temporal normativo importante na medida que a criação de proteção do patrimônio, de salvaguarda, através de vários mecanismos que, antes de estarem previstos na Constituição, alguns já eram, de fato, uma realidade administrativa nos órgãos assim responsáveis, tanto no âmbito federal quanto nos estados. Eles são, acima de tudo, um sinal de que existe a nós uma espécie de direito ao patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural, ele teve seu sentido, por essa mesma Constituição, ampliado. Mas não foi porque surgiu do nada e o Constituinte colocou com base em mentes e cabeças pensantes eleitas, né? Essa ampliação ela se deve muito, não só pela atuação também dos vários campos das ciências no âmbito da salvaguarda e proteção desses conhecimentos e saberes e expressões, mas muito também porque a Constituição de 88 ela como uma Constituição democrática na América Latina, né, ressalta a existência não só de sujeitos de direitos individuais, mas também grupos, comunidades, etnias como sujeitos de direitos coletivos. Por quê? Porque exatamente na Constituinte é que a gente vai ter um processo de organização da sociedade civil em torno de movimentos sociais que vão reivindicar direitos, né? O Axel Honneth, um filósofo que trabalha filosofia social a partir da categoria do reconhecimento de Hegel, ele vai dizer o seguinte, bom, que o reconhecimento é uma categoria que perpassa uma questão de autorrespeito, né? De autoestima, ou seja, de status e também de solidariedade. E, no campo jurídico,
esse reconhecimento digamos assim, ele acontece não com base numa concessão, né, ou como um prêmio. Ele advém exatamente dos conflitos dessas relações intersubjetivas e da luta dessas pessoas por reconhecimento, né? No nosso caso, diante da nossa realidade nacional, nós temos, durante muito tempo, vários direitos violados, denegados ou não reconhecidos de grupos, minorias, de maiorias sociais, inclusive, e que na Constituição de 88 se dá uma outra perspectiva de ganho a partir dessas mobilizações em torno dessa Constituinte. Um desses ganhos, para mim, na minha avaliação, foi a própria existência do patrimônio cultural e imaterial. O próprio patrimônio tratado dentro da expressão direitos culturais. O direito ao patrimônio cultural, no caso aqui eu vou tratar do imaterial, como um dos direitos culturais. No outro lado, ao mesmo tempo que se valoriza o direito ao patrimônio como um reflexo não só do campo da memória coletiva, como também do reconhecimento desses ditos, entre aspas, muito bem, entre aspas, novos sujeitos, né? Porque a cidadania ampliada da Constituinte de 88 é uma ideia de que dá, através dessa conquista, né? Reconhece através dessa conquista, novos direitos a velhos sujeitos, né? E velhos direitos velhos direitos a novos sujeitos. Essa a ideia que eu queria transmitir. Então, dentre os direitos culturais também, muito embora essa noção de patrimônio cultural nunca, às vezes, tenha dialogado diretamente, por pertencer, às vezes, só a um lado da reflexão do campo da memória coletiva, você tem, de um outro lado, né, um conceito que é propriamente tratado somente como um direito individual, que é o campo da propriedade intelectual. E aqui, mormente, eu faço a minha ideia de que, nesse caso, eu trato só e somente os direitos autorais como fração dos direitos culturais, porque eu acho que o direito já de propriedade industrial tem uma outra feição, que é mais uma feição notadamente econômica, de funcionamento do próprio sistema econômico, né? Muito embora o próprio direito autoral hoje ele sofra com uma tentativa nos fóruns de debate do próprio direito internacional, nas organizações internacionais, de maximalização dos direitos patrimoniais, você tem, por outro lado, junto a esse direito ao patrimônio cultural, imaterial no caso, os direitos autorais, sob ainda a égide de como é que nós encontramos, então, esses dois conceitos, o de patrimônio e o de propriedade, né? O patrimônio, no caso, entendido como um conjunto de bens referentes a uma memória coletiva, né? E os direitos autorais relativos exatamente a a criação, a inovação com base nesses saberes da memória coletiva, né? Ou mesmo os confrontando. Então, na época da luta pela Constituinte, o primeiro passo foi dado, né? E, de certo modo, ele foi dado, mas não completamente. Se ampliou esse conceito de patrimônio cultural e material. Os mecanismos de proteção, eles também foram esmiuçados ao ponto da Constituição falar em outras formas de acautelamento, abrindo aí a possibilidade para diversas formas. O Hermano falou assim, dessas possibilidades que o Estado, na própria prática do direito administrativo, acaba tendo que encontrar soluções criativas, quando, por exemplo, o tombamento e o registro já não respondem. E além do tombamento dos mecanismos mencionados já à época, então,
foi o tão esperado registro, né? E através de várias mobilizações de intelectuais, de especialistas, né, da própria comunidade, da necessidade, o tombamento não dava mais conta dessa realidade há muito tempo, de novos bens culturais que apareciam, das novas demandas que esses grupos também se sentem como sujeitos de direito apresentavam ao Estado, aos órgãos do Estado, né, conflitos que iam surgindo entre esses grupos e tentativas por parte dos agentes econômicos de apropriações indevidas. É dessa necessidade que acaba surgindo, então, o famoso registro do patrimônio cultural imaterial. E com essa noção de patrimônio cultural imaterial, vem também, junto com ela, um debate sobre, afinal de contas, né, além de identificar, então, o que são esses bens culturais de natureza imaterial, nós percebemos que a maior parte é baseada nessa transmissão, numa solidariedade intergeracional, que eles passam de uma geração a outra, né? Que são conhecimentos enraizados nos saberes, nos fazeres e nos viveres de certos grupos, de certas comunidades, de certos territórios brasileiros. E, de alguma forma, quando você identifica esse patrimônio, a gente acaba também identificando essa produção, esses conhecimentos, essas expressões de determinados grupos que nós valorizamos quando declaramos que, olha, isso, segundo a Constituição Federal, possui um valor referenciado para esses grupos formadores da sociedade brasileira. Mas, no direito, a gente vai classificar isso como uma espécie do registro de uma declaração e de que aquilo pode ser, aquilo que é apresentado como um pedido de registro, ele pode vir a ser declarado patrimônio cultural imaterial brasileiro e, portanto, se tornar algo de interesse e um bem difuso. Mas nós não, neste caso do patrimônio imaterial, talvez essa seja a minha tese, de que os efeitos desse registro talvez não se circunscrevam apenas a declarar algo como pertencente, integrante ou não do patrimônio cultural brasileiro. E quando eu falo isso, estou falando só formalmente, porque, como boa parte de vocês deve saber, né, até para quem estuda pelo menos o campo do direito do patrimônio cultural, existe uma tese do direito italiano que existem aqueles bens culturais que integram o patrimônio de forma formal e aqueles que, apesar de não se sujeitarem a nenhum tipo de mecanismo, né, de fato, eles pertencem, estão enraizados ali na vivência do cotidiano e assim são considerados, né? No nosso caso, a Constituição, ela, além de dar os mecanismos, ela diz, bom, essa eleição, digamos assim, ela vai se dar com o poder público, juntamente com a colaboração da comunidade. É esta a grande formalidade. Então, há essa participação popular. Então, nesse entrecruzamento que eu estou, na verdade, propondo, seria o reconhecimento de direitos, na verdade, intelectuais coletivos a partir da identificação dos bens de natureza cultural e material a partir desse registro. Contudo, isso não significa que eu vou me valer das categorias tradicionais do direito da propriedade intelectual. Por isso estou, inclusive, utilizando um outro conceito para mim, direito intelectual coletivo. Por quê, professor? Porque os mecanismos também tradicionais de proteção da propriedade intelectual são baseados eminentemente na ideia de indivíduo criador.
indivíduo criador que a ele ou a quem adquire os direitos sobre essa criação é dado, na maioria das vezes, um direito de exclusivo, quase um monopólio econômico. E é essa a questão que aparece mais, né? No campo do patrimônio imaterial, a questão econômica, sim, é importante, mas existem outras considerações a serem feitas, como, por exemplo, eu conversava com a professora Eliane Moreira, questões de natureza simbólica para, por exemplo, uma comunidade. Os Wayampi, né, que você citou ontem, para eles a questão da pintura corporal é uma dimensão, existe por trás uma dimensão religiosa, né, da vida do povo, na vida daquele povo. Né? Então, não é simplesmente você negociar um contrato com a Bobinex para que os papéis de parede com os grafismos do Anhampim possam estar na nossa sala de casa. Que possa estar como um artefato pendurado numa prateleira da minha biblioteca. Né? E não é simplesmente uma questão sobre o bem cultural entendido como um objeto que tenha valor de troca ou valor de uso, independentemente do suporte, né? Se material, imaterial. Estou falando isso porque no campo do direito autoral é uma discussão que nós temos, né? Que existem bens imateriais que têm suporte material, mas que são bens... Há outros bens que existem num suporte imaterial, como, por exemplo, o suporte digital. Então, essa conversa, talvez, que se apresente como novidade, ela não é tão nova assim. Né? Nem sempre foi assim, tal e qual está no artigo 216. Essa noção ela foi, claro, uma conquista e fruto das experiências não só administrativas, mas fruto também da reivindicação desses movimentos. E não poderia deixar de citar que, em relação ao registro do patrimônio imaterial, nós temos já essas práticas administrativas e esses esforços como antecedentes, né? Antecedentes que, às vezes, estão documentados, como, por exemplo, o anteprojeto do Mário de Andrade, como, por exemplo, já na época da ditadura ainda também, convênios em torno do Centro Nacional de Referência Cultural e a própria fundação da Fundação Promemória, né? A partir de uma perspectiva de, bom, patrimônio não se tem mais uma ideia de patrimônio referente só a bens móveis e imóveis corpóreos, valorados, baseados na autenticidade, na excepcionalidade, nos grandes vultos. Patrimônio é algo dinâmico, é algo que faz parte das nossas vidas. E a Constituição de 88, ela amplia essa ideia. Bom, não é uma oposição entre material e real, é o contrário. É dar visibilidade ao que estava invisibilizado para que comecem a caminhar e a se compreenderem juntos, né? Serem compreendidos juntos. E, no âmbito internacional, você tem essas mudanças, essas modificações em torno da própria ideia de patrimônio, com várias cartas e convenções e recomendações, mas que até mais ou menos ali 72, né, quando há a Convenção da Proteção do Patrimônio Natural, uma ideia ainda da valorização de paisagens, monumentos, ou seja, existe uma modificação da ideia de valor, um valor que é atribuído a um grau de proteção, mas também se passa a ter uma modificação em torno de que bens proteger, que salvaguarda que se pode se dar, por exemplo, a questão do, na época, entendido ainda como folclore, né? Que basicamente eram expressões tradicionais, como lendas, contos,
música, dança, culinária, etc. Tanto que, bem antes, já na década de 30, por esforço dos modernistas, né, com a ideia e o projeto associado aí à intenção de Vargas de criar uma identidade nacional, dentre eles o próprio Mário de Andrade, de fazer pesquisas e buscas etnográficas no Brasil para primeiro construir uma ideia de regionalidade e depois construir, portanto, com base nesses regionalismos, uma identidade nacional. Nesse projeto, a qual fiz referência, né, que eu digo que é o anteprojeto macunaímico, né, a inclusão, o Hermano falou ontem, de obras de artes patrimoniais e artes ameríndias, arqueologia, etnografia ameríndia e arte popular. Mas, porém, nessa época, não aparece, claro, porque você já ainda tem a consolidação internacional, embrionária, né, nesse começo aí de século XX, uma ideia dos direitos intelectuais associados somente às obras intelectuais ou aos inventos, a patentes, enfim. Então, não há essa associação direta. O decreto, ele, antes de tudo, né, antes de existir, ele, na sua própria elaboração, já aventava, quando eu digo o grupo de trabalho e a comissão que foram designadas para pensá-lo, né, como um mecanismo de salvaguarda de bens de natureza imaterial. Então, eu procurando lá nos registros do trabalho dessa comissão, esse relatório, a grande ausência sentida nessas discussões é exatamente a falta de previsão, a falta de arranjo, a falta de consenso sobre uma proteção, no caso ainda, referente à propriedade intelectual coletiva. Muito embora alguns membros já adiantem algumas formas e práticas existentes no mundo para que, nesse instrumento, nesse mecanismo, se apresentem algumas alternativas àquilo que havia uma expectativa das pessoas que queriam ter, dos grupos, das pessoas que desejavam ter seus bens registrados, né? Esse aspecto foi incluído. Joaquim Falcão, inclusive, que fazia parte da comissão, hoje é diretor da FGV, insistia bastante de que não é âmbito para se tratar disso, não vamos tratar disso, né? Muito embora, por exemplo, no Ministério da Indústria e do Desenvolvimento à época, existisse uma comissão para discutir, que redundou depois naquela MP que regulamentou a Convenção da Diversidade Biológica e que foi transformada no ano passado, né, na própria lei que regulamenta melhor o trato desses conhecimentos tradicionais associados eminentemente ao patrimônio genético. Portanto, não é que eu não leve isso em consideração, apenas excluir do meu campo de análise esse bloco de interesse, né, analítico. Então, o que me aparece com uma certa frequência nos documentos em que pesquisei é exatamente que essa questão de um direito intelectual resolvido dentro do patrimônio cultural imaterial é uma pedra no sapato, é um calo, é uma questão mal resolvida, né? Muito embora ache, e aí é a minha pesquisa propriamente dita, né, que ao fazer a identificação através do processo legal estabelecido pelo registro, acaba criando essa identificação que pode ter um efeito imediato, um efeito reflexo em que as próprias comunidades e grupos possam utilizar do registro para se
como um mecanismo de prevenção e defesa contra uma apropriação indébita. Esse modelo de prevenção e defesa de direitos intelectuais coletivos, ele também não é uma novidade. Ele é utilizado em muitos países da região do Pacífico e da Ásia, né? Da América Central também, para fazer referência ao amigo Sebal, do Panamá, por exemplo. Porém, essa questão ela não aparece no decreto. A grande obrigação do poder público é exatamente identificar, criar os mecanismos, registrar, criar acervos, banco de dados e se obrigar em torno de uma política pública para difusão, valorização daqueles bens. Mas isso não significa que os conflitos vão sumir. Foi uma conquista? Foi. Mas, em relação a essa matéria, ela permanece uma incógnita. Permanecendo uma incógnita, eu digo que também o registro pode ter esse efeito de chamar a atenção para a dimensão econômica desses bens, e aí essas indústrias, inclusive as culturais, elas não têm modos. Elas não têm modos. Então, dentro da minha análise, no caso, foram 12 processos de registro, identifiquei que, primeiro, o registro, em muitos casos, ele já no pedido, o requerente, era possível, do requerente era possível identificar uma expectativa do direito de reconhecimento de um direito intelectual coletivo a partir do registro. Outra coisa, que no curso de alguns processos, era possível identificar querelas e conflitos jurídicos de pessoas que já se antecipavam para, por exemplo, requisitar no INPI uma marca em torno de algum modo de saber fazer ou uma expressão. Como, por exemplo, o caso aí no slide que eu apresento, durante o processo do registro da viola de coxo, né, um dos fabricantes da viola, ele montou uma empresa para registrar uma marca para, segundo ele, deter algum tipo de controle sobre o próprio modo de saber fazer. Qual foi a reação imediata dos outros detentores dos saberes, né? Correram ao INPI argumentando que como o bem era patrimônio já tombado, né? Tombaram a viola de coxo no Mato Grosso do Sul, a viola de coxo ela não poderia ser concedida uma marca em torno da viola de coxo, porque ela se enquadraria dentro daquilo que o artigo 65 da Lei de Propriedade Industrial diz, que monumentos não podem ser registrados como marcas. Então, a própria deturpação do mecanismo de proteção do patrimônio cultural serviu como defesa desses detentores contra uma apropriação indevida. Mas tem mais. Não só são esses casos. Existem outros igualmente semelhantes e importantes, como, por exemplo, já ao final... como, por exemplo, o caso da cajuína, né? Do modo de fazer a cajuína. A Coca-Cola, ela iria lançar um refrigerante com marca e nome Cruz Cajuína, né? Nessa altura, o processo de fazer a cajuína já era registrado como patrimônio imaterial. E começou um burburinho e os próprios produtores eles se organizaram para provocar, no caso, o IPHAN, para que tomasse providências em relação a isso. O outro caso que apareceu já ao final de 2015, e o pessoal da Bahia conhece bem, porque acho que a associação em relação ao ofício das baianas é uma das mais atuantes, que solicita ao IPHAN providências em relação não só aos chamados bolinhos de Jesus, que no caso são
baianos que se convertem ao neopentecostal. É difícil, né? Tá difícil sair. Bom, enfim, os neopentecostais, por uma questão religiosa, acabam por, às vezes, não utilizar a indumentária para fazer os bolos ou não chamá-los mais de acarajé, mas de bolinhos de Jesus. Além desse caso, né, além disso, além de denunciarem isso, aparece uma outra denúncia que é a fabricação do acarajé congelado. Que aí o acarajé congelado, que é feito para exportação, inclusive, né, que se frita naquela máquina, né, que frita batata frita, para a associação é uma maneira indevida de se apropriar da forma como o registro reconhece o ofício delas, né? E pressionam também o IPHAN para que tome providências. E o IPHAN diz assim, meu Deus, que competência eu tenho para fazer isso? Minha competência está lá no registro, no decreto do registro, no decreto de organização do IPHAN, no decreto de organização do Ministério da Cultura. Será que eu posso intervir? E a atuação administrativa, com uma certa criatividade, ela acaba por, às vezes, ser uma intermediária desses conflitos, como no caso dos YMP, e em outros casos, né? Mas o que fica evidente é que a aplicação dos mecanismos tradicionais de propriedade intelectual, para finalizar, eles são completamente insuficientes diante dessa realidade. Mas, ao mesmo tempo, esses grupos tradicionais podem utilizar o que nós já temos como uma questão de prevenção e combate a apropriações indevidas, quando, por exemplo, os conhecimentos ou expressões não estejam associados à biodiversidade. O grande exemplo que eu dou no caso brasileiro, né, que aí eu também realizo esse comparativo, são os modos de saber fazer que são considerados como indicação geográfica. Porque, diante daquela expectativa inicial que você consegue detectar nos processos administrativos do registro, aquela expectativa de direito, e muitos detentores desses saberes veem a sua expectativa frustrada ao final do registro, feliz, mas frustrada, né, em relação a esse outro âmbito que seria teoricamente desprotegido, se recorre a outro âmbito que é o da propriedade industrial, por exemplo, né? Por exemplo. E aí você vai identificar no INPI a cajuína, os queijos, o modo de fazer dos queijos mina, da Serra da Canastra e do Cerro, que, no caso do patrimônio cultural e material, o registro é o mesmo, mas, no caso da indicação de procedência, né, porque todos, há essa divisão, indicação geográfica em indicação de procedência e denominação de origem, né, a legislação brasileira adota essa classificação, e o que se vê é que há, no caso, como a necessidade de ser uma indicação de procedência, houve que ter essa separação, porque queijo Minas, naquele âmbito territorial do Cerro e da Canastra, mas feito de modos distintos no âmbito da avaliação se aquilo pode ser uma indicação de procedência ou não. Mas há outras formas alternativas de recorrer, numa espécie que eu chamo de antropofagia, que essa antropofagia, como tudo nós no Brasil, né, até como o nosso pensamento, a formulação do pensamento, por exemplo, em ciências sociais, humanas, a nossa filosofia, na verdade, é uma antropofagia do pensamento do colonizador, às vezes. Então, a gente tem, só muito recentemente, é que a gente tem invertido essa polarização entre o pensamento do norte e o pensamento do sul, em novas propostas de que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias realidades e com as nossas próprias categorias acima de tudo, que às vezes pode parecer incompreensível para outras partes do mundo,
mas para a gente não. Então, além dessas formas tradicionais que eu vou citar, vou falar para finalizar, das experiências que já acontecem. Então, há um uso comum identificado da indicação geográfica, da marca coletiva, em relação a esses conhecimentos tradicionais associados a patrimônio genético, há também um jogo entre solicitação ou impugnação de patentes e, além disso, o uso de outros sinais de natureza distintiva. Esse é o comum. Porém, a OMP, né, já desde a década de 80, junto com a Unesco, ela faz um esforço de propor outros modelos, né, outros modelos que procurem tratar de forma equilibrada essa sobreposição de direitos. Qual sobreposição de direitos, professor? A ideia de que, ao mesmo tempo, certas expressões e conhecimentos tradicionais podem pertencer ao interesse comum, ao bem comum, mas que, de alguma forma, você tem, elas não há sujeitos por trás das suas criações, há pessoas, há grupos, há coletividades, etc. Né? Então, você tem um modelo quadro já produzido na final da década de 70, no começo da década de 80, e na década de 90, nos anos 2000, a produção de comparativos, relatórios e bancos de dados de legislações nacionais no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para fazer comparativos. Nesses comparativos aparecem outras formas, como, por exemplo, o domínio público pagante, porque existe a ideia de que o patrimônio cultural e material estaria no domínio público, todo ele, certo? E, por exemplo, na Lei de Direito Autoral brasileira, há um dispositivo que diz que, no caso dos conhecimentos tradicionais, existe uma outra forma de proteção, ele não diz qual é, mas que não estaria no domínio público, né? Ou que precisaria ser avaliado se a obra intelectual do caso concreto, aquilo que pode ser considerado como obra intelectual na visão do direito autoral, estaria em domínio público. Existe, então, o domínio público pagante, que na Argentina, inclusive, há essa experiência, mas não com conhecimentos e expressões tradicionais, como modos de fazer e forma de expressão, que, no caso, funciona da seguinte forma, simplificando rapidamente. Se você tem uma obra intelectual em domínio público e quer explorá-la economicamente, tudo bem, você pode fazê-lo, contudo que um percentual venha a integrar uma espécie de fundo e que os royalties e os direitos e esse percentual da utilização econômica, né, dos direitos patrimoniais auferidos sobre o uso de uma obra intelectual em domínio público integre um fundo. E o domínio público pagante seria isso, né? A possibilidade de, tá bom, usa, como já acontece, por exemplo, em alguns sistemas de compensação, em que, tá certo, vou usar o conhecimento de uma comunidade X, do povo Carajá, para produzir bonecas para vender nas lojas. E aí, em razão disso, eu vou pagar tanto, mas esse dinheiro tem que ser empregado em saúde, em educação, e o fundo funciona, pelo menos que eu tenho notícia na Argentina, funcionava mais ou menos como um fundo de incentivo à cultura. Há algumas legislações que você tem essa visão mesmo que está tudo em domínio público e pronto, acabou-se, e que são nações que, dentro do concerto internacional de países, estão dentro daqueles países desenvolvidos e com uma tecnologia altíssima, que são, na verdade, os que nos chegam para explorar esses outros âmbitos que eles não querem proteger só para eles, né? Aconteceu isso, por exemplo, com o chá de ayahuasca, já, enfim, depois nas perguntas eu comento. E, além disso, principalmente, legislações relativas, por exemplo,
ao combate, a responsabilidades, a estabelecimento de responsabilidades, de indenizações em relação a apropriações indevidas, né? E, ao mesmo tempo, disposições, se diz de como a gente pode se utilizar, por exemplo, no direito autoral, da figura do uso justo e razoável também, né, da própria expressão e do conhecimento que seja, porventura, assim, reconhecido de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo, né? Como vocês veem, há, portanto, rapidamente aqui, divergências em torno de como se consistiria, então, esses direitos intelectuais coletivos, mas já há indícios suficientes para que, por exemplo, no Brasil a gente possa ter minimamente, talvez, uma legislação minimamente até principiológica, né? Que é o que também, no âmbito da OMP, tem-se hoje trabalhado com um conjunto de disposições revisadas. Era isso, eu corri um pouco, embaralhei, mas se perder faz parte. Para que a gente possa caminhar e se encontrar, a gente tem que primeiro se perder. Obrigado. Rodrigo, parabéns pela brilhante apresentação. E eu fico muito feliz que é um tema que a gente está bem afinado. No discurso, inclusive, acho que a gente tem que explorar ainda mais e ampliar um pouco essa discussão. Tem alguns pontos que eu vou falar aqui rapidamente, só para situar sobre a temática desenvolvida, que, em realidade, esse instrumento do registro, quando foi criado e aplicado, logo pelos primeiros anos, houve uma interpretação da maioria dos movimentos negros quando se apresentou o registro, e eles começaram, na verdade, a pensar no registro de alguns bens do patrimônio afro-brasileiro, e houve uma espécie de rejeição ao instrumento do registro. Eles falavam assim, olha, criaram um instrumento aí qualquer para não tombar, porque o tombamento que é bom, e aí estão empurrando para a gente. E aí começou, na verdade, a partir disso aí, um certo olhar diferenciado assim, para o registro. Já existiu, porque, na verdade, se nós formos analisar, da década de 30 para 88, com a Constituição, ficou um silêncio muito grande. Aí essa parte que você falou, é brilhante essa retrospectiva histórica que você fez, porque, apesar do registro ter apenas seus 16 anos de regulamentação, ele é resultado de desse período longo de discussão, desde quando Mário de Andrade tentou introduzir a cultura popular e o folclore como objeto do Decreto-Lei 25, né, e naquele momento isso foi barrado, né, e aí todo o movimento da campanha de defesa do folclore, que é o elemento, acho que, principal, né, das ciências sociais, que estavam ganhando peso naquele momento, e a participação do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular foi determinante para isso, de fato. A ideia de trabalhar com referências culturais, que foi Aloysio Magalhães, na era Aloysio Magalhães, que foi implementado dentro do IPHAN, foi outro marco que foi imprescindível para a gente chegar onde a gente chegou. Porque trabalhar com a ideia de referência cultural, né, como os domínios, né, da vida social e lugares, expressões, que as pessoas valoram de modo especial. Então, se abandonou, de fato, esse conceito de que patrimônio era os bens dotados de excepcional valor histórico e artístico, para trabalhar com outro viés, né, como os domínios da vida social, que as pessoas valoram de um modo especial. Isso é referência cultural, que os diversos grupos, que as comunidades, ou como quer que chamemos, trabalhamos dessa forma, de ver o patrimônio como alguma coisa muito mais aberta. E aí, esse movimento todo, e a Fundação Nacional para a Memória, foi outro também elemento importantíssimo, porque trouxe, inclusive através de um projeto desenvolvido na Bahia, do Mamba, o antigo Mamba, foi que, na verdade, se começou a repensar no conceito de patrimônio cultural e se ampliou muito mais. E foram todos esses movimentos, de fato, que repercutiram na Constituição de 88. Foi todo esse movimento criado desde a década de 30 que chegou e repercutiu e que fez com que a Constituição fosse, de fato, uma Constituição cultural, né, como o professor Humberto falou ontem. E aí, assim que o registro foi feito, esses primeiros estudos, houve esse movimento, e até hoje, eu posso falar isso com tranquilidade, dentro da própria casa, há uma certa dificuldade, nós temos que enfrentar,
diariamente quase, alguns confrontos, porque ainda, infelizmente, o patrimônio material não é visto com esse olhar, né, realmente como patrimônio, como uma coisa que está ao lado do patrimônio cultural material consagrado, né? Então, as primeiras ações, logo do registro, assim que o registro foi criado, o objetivo maior era justamente expandir essa política de preservação e sair um pouco desse litoral, que era o que era Bahia, era Rio de Janeiro, aí vem para o Nordeste também, mas aí a gente conseguia expandir para o Centro-Oeste e para o Norte, que é onde estava grande parte da concentração do patrimônio, que até então não tinha sido objeto de nenhum tipo de ação preservacionista. De fato, eram os monumentos, era a arquitetura europeia, era a herança colonial que estava sendo preservada, mas o patrimônio nosso, realmente brasileiro, não tinha tido ainda uma ação efetiva, a não ser o reconhecimento de fato como folclore mesmo, mas não como patrimônio. Então, eu acho muito interessante, Rodrigo, e parabenizo mesmo, porque a gente hoje tem enfrentado, e aí você tocou no assunto principal, que é a eficácia jurídica do registro, e aí naquela época, de fato, a propriedade intelectual era a preocupação que estava muito presente, porque é o que se tinha já, de fato, naquele momento, como uma preocupação efetiva. Só que a prática da salvaguarda demonstra que, muito mais do que a propriedade intelectual, que essa proteção do patrimônio cultural e material requer uma atuação do direito sobre várias esferas. Desde o direito à saúde, direito sanitário, questões ambientais, questões ligadas a direitos autorais e outras mais chegam cotidianamente a nós, justamente decorrente daquilo que você falou, da crença que as comunidades têm no registro. Porque eles buscam muitas vezes o registro, já na narrativa do pedido, como um apoio, como um pedido de socorro. E aí a gente tem, só como exemplo, a Cachoeira de Auareté, por exemplo, que é um lugar sagrado dos povos indígenas, foi o primeiro bem reconhecido como lugar, onde no mesmo ano que o IPHAN reconheceu e patrimonializou o bem, o Ministério da Defesa autorizou dinamitar a floração rochosa daquele espaço. Quer dizer, no próprio processo de registro está constando que aquelas pedras que compõem esse lugar sagrado são pedaços do corpus de Arcome, que é ancestral mítico daquela comunidade. Então a referência cultural, a referência maior que a comunidade tem é com aquelas pedras sagradas. E no mesmo ano, o próprio Ministério da Defesa, dentro da própria União, autoriza dinamitar aquela floração rochosa para construir uma pista de pouso com aquele material. Então é uma contradição de política pública dentro da própria União. E aí o registro foi invocado, e mais uma vez foi o fato de ser registrado que garantiu com que aquele lugar não fosse, aquela floração rochosa não fosse dinamitada. Assim como as baianas de acarajé, como você falou, que tem toda essa discussão que eu não vou entrar no mérito agora, porque de fato nós conversamos hoje com o professor Humberto numa reunião, mas assim, para além disso, existe toda uma problemática com relação aos espaços que as baianas ocupam nas praias e que foram retiradas por conta de uma decisão judicial, das quais elas não eram parte, que foi retirada das barracas de praia de Salvador. Existem questões com relação à própria Coca-Cola também, que propôs um contrato de transformar 150 tabuleiros de Baiana em espaço da Coca-Cola, e aí você vê evidente no projeto que o patrimônio ali era a Coca, não era o acarajé. O acarajé ficava no segundo plano, né? E existe uma cúpula das baianas, na verdade, que estão à frente, lideranças, pessoas mais esclarecidas e tudo, que, na verdade, encampam essa questão toda, e que, inclusive, há aí, nitidamente, uma extrapolação dos efeitos, porque a crença aí acho que fica excessiva, porque elas recorrem a gente até para demonstrar que está fazendo uma boneca com a baiana, e que, por isso, elas têm que ter algum direito sobre isso. Então, assim, existe também uma extrapolação muito grande, o IPHAN é limitado na sua atuação, e aí a gente atua também com relação ao papel de articular, na verdade, os órgãos muitas vezes envolvidos. Eu acho que muitas vezes não é garantir a efetividade mesmo do direito, como se a gente fosse o registro garantir o próprio direito, mas garantir ao menos que se amplie essa discussão e que chame esses vários atores, porque a política de patrimônio imaterial é transversal e integrada de fato. Então, a gente, pelo menos, compete, como órgão protetor do patrimônio cultural, articular e buscar a construção de caminhos, porque é outro fato importante, que a resposta ao dano do patrimônio imaterial, ele não está pronto como no material. Ele deve ser, assim como o processo de reconhecimento é construído com a comunidade, porque a comunidade é que diz o que é patrimônio, é que seleciona o que é patrimônio, a resposta do Estado para a espécie de dano também teria que ser
vindo através dessa construção com a comunidade. Então, assim, não há fórmulas. É muito diferente, porque a nossa lógica ainda é trabalhar com o patrimônio cultural como se fosse o material. E a partir daí aplicar mesmo, mas a abordagem é completamente distinta. Então, acho que são questões que a gente vai amadurecer com certeza, e acho que sua reflexão é muito positiva nesse sentido.